prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 111 do terceiro livro. Vamos agora ao item 29, a rixa entre os traditores e os da catacumba. Bom, eu resolvi dar esse nome porque os da catacumba. Lembre-se que durante a perseguição de Diocleciano, que foi a pior da história, muitos cristãos fugiram para não serem mortos. E a catacumba era um local seguro, eram cemitérios, né? Os romanos não iam nos cemitérios, porque eles diziam que aquele era o mundo dos mortos. Se fosse lá, eles seriam atormentados pelos mortos, né? Então os cristãos iam lá para aquele cemitério, era o único jeito. Tirava as ossadas, normalmente eram buracos cavados na parede, né? E tirava as ossadas, era o local que eles podiam dormir, ok? Bom, lembrando, nós estamos estudando o ano 311 da era cristã. É um período que a perseguição acabou, desde que Diocleciano abdicou do trono em 305, né? A perseguição começou a diminuir. Em 306, o pai de Constantino morreu e Constantino assumiu aquela região do Império. Lembre-se, estava dividido em 4 nesse período. E Constantino era um grande guerreiro, né? Ok? Então o exército imediatamente colocou ele como César. Então tinha parte do Império Romano, por exemplo, onde Constantino estava, que a perseguição era bem pequena, né? Ainda mais com a morte de Diocleciano. Tá bom? Bom, nesse ano de 311, quando a igreja já começou a ganhar liberdade em algumas partes do Império, não é todo o Império, porque ainda tinham perseguições ainda em algumas áreas, porque tinha imperadores, eram 4 imperadores, né? Tinham imperadores que não gostavam dos cristãos. Mas em 311 eu falei para vocês de 2 anabatistas importantes, um chamado Efraim, que os escritos dele são pré-tribulacionistas, tá bom? Falei também de um outro anabatista chamado Metódio, que esse foi martirizado e ele também era dispensacionalista, ou seja, acredita que Jesus vai reinar aqui na terra por 1000 anos, acredita que Jesus volta para arrebatar a igreja, tá bom? E nesse ano de 311 também surgiu uma primeira paz, ou seja, foi assinado um edito, não por Constantino. Tinha 5 anos que Constantino estava na liderança lá da região dos bárbaros, da atual Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Portugal, mas ele não tinha assinado nenhum edito de tolerância. Os cristãos continuavam proibidos naquela região. Então, no ano 311, Galério assinou o primeiro edito de tolerância para os cristãos, tá ok? Vamos dizer, dando fim à perseguição na região que ele governava, tá bom? Na região que ele governava. E o ponto que nós estamos estudando agora, qual é? Para os católicos, foi o último tópico que nós estudamos, para os católicos e protestantes, esse período é o limiar da vitória. Porque a perseguição em 2 anos ela acaba em definitivo. Em 311 ela vai acabar, em 313, desculpa, ela vai acabar em todo o Império, tá bom? Então eles chamam de o limiar da vitória esse período. Foi o último tópico que nós estudamos. Eu digo que é o limiar da corrupção, porque a partir desse momento vão se dividir definitivamente em 2 igrejas. Definitivamente porque eu mostrei para vocês que desde o ano 160 os historiadores comprovam havia uma divisão. Havia 2 igrejas, uma igreja que ela era ligada principalmente a Roma e Alexandria, ok? E uma igreja que ela era pentecostal, ligada a Montano, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Irineu de Lyon, ok? As maiores autoridades daquele período, eles pregavam a doutrina escatológica que nós pregamos, como eu acabei de citar para vocês, tá bom? Bom, então,
o que vai acontecer agora? Constantino acaba com a perseguição em 313, e depois disso, já começa agora em 311, vai começar, aquele problema velho, né, que terminou a perseguição, aqueles que fugiram para não morrer e não negar a Cristo, eles agora voltam para as cidades. Eu mostrei para vocês o pastor Pedro, que encontrou a sua igreja ocupada por um traditor, um indivíduo que foi adorar o demônio, aí não morreu, né? Ficou atuando livremente. Ele ficou sabendo que o pastor Pedro tinha fugido, ele foi lá, ocupou a igreja dele, né? Então tinha essas coisas. E agora vai surgir uma rivalidade. Por quê? Quando Constantino assumir todo o poder, quem é que ele vai privilegiar? Aqueles bispos que ele conheceu. A maioria, vamos dizer, que foram traditores, que traíram a fé. Tá bom? Então, esses serão também privilegiados. Por quê? Porque eles vão ficar no poder junto com Constantino, até para poder tolerar Constantino, que adorava o Deus católico e adorava o demônio também, porque ele vai continuar participando do culto pagão normalmente. Se você é um cristão, você está lá, o que você tinha que fazer, Constantino? Ou você abandona isso e se converte de vez, ou então eu vou abandonar esse ministério aqui, essa igreja que você está dizendo que é a igreja atual, né? Era um risco de vida, mas terão pessoas que farão isso, né? Vai ter um pastor de destaque chamado Donato, que ele vai acabar até sendo perseguido por Constantino, porque ele não vai aceitar que aqueles bispos traditores ficassem, né, liderando a igreja, né? Bom, então, página 111, a rixa entre os traditores e os da catacumba. Ao sair das catacumbas, os cristãos que fugiram para não negar a fé entraram em confronto com aqueles que haviam adorado o demônio para não morrer. Os cristãos que viveram nas catacumbas durante a perseguição afirmam que eles deveriam assentar-se no banco, expressão que significa disciplina, passar por um período de provação para depois serem aceitos novamente no ministério. Mas os bispos traditores que pastoreavam essas igrejas durante a perseguição não aceitaram voltar ao banco, ou seja, não aceitaram a disciplina. Então, era uma questão muito delicada, né? Eles, infelizmente, vão se associar com Constantino e vão acabar por tolerar coisas horríveis, né? Bom, eu coloquei um texto aí de um historiador para vocês, Justo Gonzalez, que ele fala dessa relação e desse problema, né? Ele é um protestante. Tá bom? Ele diz o seguinte: depois de cada período de perseguição violenta, a igreja tinha de enfrentar o problema de o que fazer com os que tinham sucumbido diante das ameaças ou as ordens das autoridades. E agora pediam para serem restaurados à comunhão com a igreja. No século III, lembrando, do ano 201 ao ano 300, é o século III. No século III, isto causou em Roma o cisma de Novaciano. Lembra? Novaciano é um anabatista que não aceitou as mudanças da igreja de Roma, inclusive do batismo de recém-nascido. Prossegue. E em Cartago, no norte da África, Cipriano teve de defender sua autoridade como bispo contra os que diziam que somente os confessores tinham o direito de readmitir os que tinham caído. Agora, no século IV, o problema ficou particularmente importante na mesma região. Bom, primeiro, por que particularmente importante? Porque essa foi a maior perseguição. Então, o número de traditores era muito maior. Para aumentar esse problema, lembre-se que antes da perseguição de Diocleciano, nós estudamos a pequena paz da igreja, que foi um período de 30 a 48, 50 anos, um período de 30 anos,
que diz a história que a igreja se desenvolveu, mas o próprio Eusébio de Cesareia diz que a igreja se corrompeu, começaram a surgir muitas igrejas corruptas, né? Mal doutrinadas, mal pastoreadas. Bom, e um outro ponto a dizer é que ele falou aqui que só os confessores tinham um respeito especial. Quem eram os confessores? Foram aqueles que foram presos, apanharam. Normalmente era colocado na cela para ficar um tempo até morrer. Só que acabou a perseguição, ele estava lá na cela, todo quebrado. Aí libertaram ele, acabou a perseguição, esse homem saía todo quebrado, né? Eu passei tantos dias preso, mas não neguei a fé, né? Estou aqui com Jesus. E aí algumas pessoas começaram a demonstrar um respeito especial que é natural, mas formularam uma doutrina em torno desses homens, dizendo que só eles podiam perdoar os que negaram a fé. E Cipriano, a princípio, ele fugiu. Fugiu para não ser morto. Na segunda perseguição, ele fugiu na perseguição de Décio, né? Mas depois ele acabou sendo preso, tá bom? E acabou sendo martirizado. Mas quando ele fugiu, que ele acabou a perseguição de Décio, ele retornou, muitas pessoas diziam, não, Cipriano, você fugiu, então você não tem autoridade para perdoar os traditores, os que traíram a fé. Eu não concordo com a posição das pessoas, né, dessas pessoas que criaram essa regra. É claro que Cipriano não fez nada de errado. Diante da perseguição do Império Romano, nós sabemos, Montano, por exemplo, fugiu para as montanhas. Ok? Então, isso não era errado. Mas alguns achavam errado. Diziam que, principalmente ele, como pastor, ele tinha que ter ficado para enfrentar um martírio, né? Bom, então, entre esses homens que vão se destacar, vai ser um homem chamado Donato. E nesse período, eles já começam a dizer que existia uma igreja chamada donatista. Não caiam nessa, irmãos. Isso é mentira de católico e protestante. Donato era simplesmente um pastor que não concordava com a igreja de Roma, inclusive por causa do batismo. E a partir de agora vai ter um problema maior, que é a invocação aos mortos, o purgatório. O que você quer ter com essa igreja? Nada, né? Então Donato foi simplesmente um pastor da mesma região de Cipriano, do norte da África, que era uma igreja muito avivada. Então, a história católica, os católicos, com a autoridade que o Império Romano cedeu a eles vão controlar a história, eles vão difamar essas igrejas todas. A mim eles não enganam. E sei que a todo cristão verdadeiro também eles não vão enganar. Porque eles vão começar a perseguir, matar essa igreja, por exemplo, que eles chamam de donatistas e novacianos. Eles vão perseguir até os anos 800. Olha, nós estamos nos anos 300, irmãos. Eles vão perseguir, vão usar o exército romano para matar, depois vão usar o exército bárbaro, ok? Para vocês verem o tamanho, a extensão dessa igreja. E o próprio Agostinho de Hipona vai dizer que essa igreja era maior que a igreja católica, a igreja de Roma. E a igreja de Roma, a partir de agora, ela vai receber dinheiro, prédios serão restaurados. 311 ainda não é muito, mas 313, quando Constantino for o único imperador, ele vai começar a doar muito dinheiro para a igreja. Mas essas igrejas donatistas, ele vai falar, se vocês não concordarem com a nossa doutrina, nós não vamos doar nada para vocês. Então Donato vai, olha, esquece, não quero dinheiro maldito não, e está certo. Bom, então, sobre essa questão eu comento. Na verdade, nunca existiu o donatismo. Esses termos pejorativos, ligando uma determinada igreja a um homem, Donato, tinha a intenção de denegrir a imagem dessa igreja. Nos dias de Donato, a igreja católica estava corrompida e Donato era mais um dos cristãos que pertencia a outra igreja.
e condenava as práticas católicas, ou seja, era uma igreja diferente da igreja católica. E nós vamos encontrar essa igreja, irmãos, por todo o nosso estudo. Tá bom? Nesse ainda que resta para nós estudarmos. A igreja católica nunca vai conseguir exterminar essa igreja, como eles dizem, né, que mataram ela porque ela era muito perigosa. O indivíduo tem que pedir para ser enganado para acreditar nisso, né? Tá bom? O comentário prossegue. O que a Igreja Católica chama de donatismo é, na verdade, cristãos que se distinguiam da Igreja de Roma desde o segundo século da era cristã. Lembra? O ano 160, eu mostrei historiadores que falam. Ali já existiam duas igrejas. E continuarão lutando pela sobrevivência nos séculos seguintes. Próximo do ano 1200 da era cristã, a Igreja Católica encontrará algumas igrejas na região de Lyon, escondida nas montanhas, que a Igreja Católica chamará de valdenses, mas na verdade era a verdadeira Igreja de Jesus, fugindo da perseguição católica. A Igreja Católica organizará a Inquisição para matar essa igreja, mas não conseguirá. Ela sobrevive hoje em diversas denominações, normalmente caracterizada pela rejeição ao batismo de recém-nascido e ao paganismo do purgatório. Igrejas que não defendem essas duas doutrinas, nós vamos encontrar em grande número pela história. Todas as igrejas chamadas donatistas possuíam duas características que serão encontradas nas igrejas anabatistas até o dia da Reforma Protestante: pacifismo e separação entre igreja e Estado. Isso é importante, por quê? As igrejas protestantes, irmãos, era um grupo político-religioso, igual esse que Constantino organizou. Tanto que Calvino, vocês sabem, participava de julgamento de anabatista, matava os anabatistas, expulsou o anabatista de Genebra, mandou espiões aqui para o Brasil, aqui para Guanabara. Vocês conhecem a história que a França invadiu a Baía de Guanabara, depois Mendes de Sá expulsou eles. Eles falam que mandaram missionários, nada, eram espiões políticos, porque não existe protestante cristão, existe protestante político, tá bom?